Olá, meu nome é Guilherme Castelar e você está ouvindo mais uma edição do podcast Abelha. Este programa faz parte de uma série de entrevistas que fizemos com os coordenadores das pesquisas sobre polinizadores no Brasil e que foram financiados pela chamada pública número 32/2017 CNPq, MCTIC, IBAMA e Abelha. A intenção é divulgar os principais resultados e benefícios para a sociedade dos estudos que eles lideraram e que foram concluídos em novembro de 2022. As demais entrevistas estão disponíveis no site da Abelha, no nosso canal no YouTube e nas principais plataformas de podcast. Lá no site tem também mais informações sobre a chamada pública. A seguir, você vai ouvir o pesquisador Eduardo Almeida, professor do Departamento de Biologia da USP de Ribeirão Preto. Ele explicou para nós qual foi o estudo que ele liderou e seus principais resultados. Meu nome é Eduardo Almeida, eu sou professor associado do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Eu fui o coordenador da proposta intitulada Consolidação da E-Infraestrutura de Dados Abertos sobre a Diversidade de Abelhas Nativas do Brasil, né, que junto com um grupo extenso de colegas tentou descrever o que nós sabemos sobre a diversidade das abelhas no Brasil e principalmente tornar mais acessíveis as informações sobre essa diversidade, sobre a classificação das abelhas, né? Então a ciência da taxonomia e como é que essas informações ficam disponíveis para o público em geral, distribuição das abelhas, distribuição geográfica, e informações também sobre o que nós não sabemos a respeito dessa diversidade e sobre a distribuição das abelhas pelo Brasil, né, as chamadas lacunas de conhecimento. Bom, as contribuições que nós obtivemos depois da realização do projeto, elas vão justamente na direção daquilo que foi proposto inicialmente como 3 subprojetos, né, os componentes principais dessa proposta. A primeira é algo fundamental para o conhecimento da classificação das abelhas, é o catálogo MOURE, né, das abelhas conhecidas para a região neotropical. Dentro desse projeto, nós trouxemos para o momento atual, uma atualização dos últimos 10 anos aproximadamente, daquilo que foi feito na descrição de novas espécies, resolução de problemas taxonômicos, melhoramos também a disponibilização de informações sobre a distribuição, né? Então a gente conhecia a distribuição de cada espécie por estado da federação e agora para as abelhas que ocorrem no Brasil, a gente tem informações sobre sua distribuição em municípios e principalmente, mais importante para ser destacado, é o grau de confiança que nós podemos ter sobre as informações taxonômicas. O segundo é a plataforma SpeciesLink, né, uma plataforma que vem sendo mantida há décadas pelo CRIA e que permite que coleções e pesquisadores disponibilizem informações sobre a diversidade das abelhas presentes nas coleções e que vão representar então como as espécies elas se distribuem no ambiente, né? Então são dados georreferenciados e que vão nos dar esse panorama, né, do que existe está disponível dentro dos acervos biológicos. E o terceiro foi a criação de um sistema novo de informações chamado Sistema Lacunas, que permite então cruzar os dados presentes nessa plataforma, né, SpeciesLink, com o catálogo que vai ter informações completas sobre toda a diversidade da região, para tentar encontrar quais são as partes do território brasileiro onde existem claramente discrepâncias entre o que deveria ser conhecido sobre diversidade de distribuição e o que efetivamente está disponível nas plataformas de dados hoje disponíveis, né, com grau de conhecimento daquilo que está digitalizado pelas coleções. Eduardo Almeida também falou para nós como é que essa pesquisa pode contribuir na definição de políticas públicas que possam ajudar na conservação das abelhas e outros polinizadores. Esse trabalho tem um impacto que eu diria, pelo menos em duas ações principais, né, de políticas públicas e decisões que podem ser tomadas nesse âmbito,
né, com base naquilo que nós sabemos sobre a diversidade. Primeiro é o conhecimento sobre espécies ameaçadas, né? Então saber onde estão as espécies ameaçadas, se houve aumento ou diminuição das informações sobre espécies ameaçadas de extinção, conseguir elaborar novas listas que tragam esse conhecimento sobre o grau de ameaça das espécies. Isso é essencial com base no conhecimento de distribuição de informação sobre a presença dessas espécies nas coleções biológicas, né, que vai ser um espelho daquilo que é feito pela pesquisa de levantamentos por qualquer região geográfica. A segunda vai ser a definição de políticas públicas relacionadas a polinizadores especificamente, sobre definição de quais são os polinizadores presentes numa região que podem ser usados, por exemplo, o manejo de espécies de abelhas sem ferrão, ou o manejo de qualquer outra espécie, ou a compreensão sobre serviços de polinizadores. Tudo isso depende de um conhecimento sobre quais são as espécies que existem numa região e quais seriam as alternativas para qualquer decisão, né, de manejo ou tomada de ações, né, no âmbito das políticas públicas. Se você for elencar um público-alvo, assim, tipo, que vai ser beneficiado por esse trabalho e tal, quem você elencaria e qual seria o principal benefício? Se for elencar um público-alvo, eu pensaria nas pesquisas ou pesquisadores que se voltam, né, para a compreensão dos serviços de polinização, porque os serviços de polinização eles dependem, né, de agentes que vão ser, no caso dessa pesquisa, pensados como os agentes, os insetos, em especial as abelhas, e sem um conhecimento claro sobre sua diversidade, sua distribuição, o reconhecimento, né, de quais são as espécies que efetivamente estão participando desse processo de polinização, quais seriam as ações necessárias para a conservação e para o manejo dessas espécies, elas seriam inócuas, né, porque nós precisamos saber quais são os elementos, né, da diversidade biológica de interesse para que a gente possa ter qualquer atividade de pesquisa envolvendo esses organismos. E para a sociedade como um todo, assim, qual é a importância disso de pesquisa? Para a sociedade como um todo, eu acho que é uma percepção do tamanho da comunidade de insetos que vai participar de um processo grande que é esse de polinização e de serviços ecossistêmicos diretamente relacionados à polinização. Eu acho que a sociedade como um todo, se nós falarmos de abelha, poderia ter como uma ideia, eu acho que bastante consolidada, que existe uma ou poucas espécies de abelhas que participam disso. Depois da pesquisa realizada, né, e ao longo das últimas décadas, a consolidação de informações sobre a diversidade de abelhas, hoje nós podemos dar um número exato de quantas são essas espécies que existem no território nacional. Né? Eu poderia, 20 anos atrás, antes da existência do catálogo Moure, dizer que existem mais de 500 espécies de abelhas no Brasil, mas menos de 10 mil espécies. Alguma coisa entre 500 e 10 mil é muito abstrato, é muito vago. Né? Hoje nós podemos dar um número exato. Nós conhecemos X, eu preciso consultar minhas fontes para dizer quantas espécies nós sabemos que existem no Brasil. E isso nos permite, então, entender o tamanho do avanço científico feito e nos permite também projetar quais são os próximos passos para aumento do conhecimento sobre essas espécies, além de tudo que vem associado a elas. Quais são as plantas que são visitadas por cada uma dessas espécies, qual que é a distribuição geográfica de cada uma delas e quaisquer peculiaridades que possam ser importantes, né, para se valorizar e se conhecer devidamente a diversidade biológica. Lembrando, tá, que você ainda pode ouvir as outras 8 entrevistas com os resultados das demais pesquisas da chamada pública no nosso site, abelha.org.br, no nosso canal no YouTube e também nas principais plataformas de podcast.